Meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, continuando então aqui no livro de João, capítulo 4, né, a respeito da mulher samaritana, né, ainda no versículo 39, para terminar de comentar, né, então, muitos samaritanos creem em Jesus, né, capítulo 4, versículo 39 de João, né. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele disse tudo quanto tenho feito. Então, eles tinham acreditado que Jesus era o Messias porque a mulher disse para eles, né, que ele deveria ser o Messias porque ele disse para ela tudo que ela tinha feito, né? Então, ou seja, como o Messias vinha trazer o rigor e ela estava sendo acusada de adultério, então ele provavelmente poderia ser o Messias, né? Porque o Messias veio para chicotear aquele que adulterar, entendeu? Por isso que ele disse no templo, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra na mulher adulta, né? Justamente por quê? Porque ele já tinha perdoado o pecado dos discípulos dele. Então os discípulos dele estavam sem pecado, porque tinham de ser batizados com Jesus, poderiam tirar a primeira pedra. Mas ninguém aceitou ali o comando dele e saiu todo mundo, né? Aí depois disso ele vai dizer para mulher, então também não vou te condenar, não. Então, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Então, ou seja, eles acreditaram em Jesus por causa da palavra dele. Ele dizia que vinha ceifar aqueles que não quisessem fazer parte do reino dele, que não quisessem nascer de novo, que não quisessem se batizar para perdão dos pecados, porque no reino dele só ia entrar quem se batizasse, quem nascesse de novo, né? Tivesse seus pecados perdoados através do batismo, não através do sacrifício de animais, né? E quem não fosse fazer isso, os discípulos iriam ceifar, iriam arrancar dali, né? Iriam matar, né? Então, as pessoas ouvindo isso, né, elas acreditavam nas palavras dele, né? Só pode ser o Messias isso daí, porque a forma como ele fala, a autoridade com que ele faz as coisas, né? Só que o que o pessoal não entendia é que ele era o falso Messias, porque o verdadeiro Messias, né, profetizado pelos profetas, é aquele que viria restaurar a aliança, né, do templo de Jerusalém, do povo de Jerusalém com Deus, que é o quê? Sacrifício de animais, né, sendo oferecido no templo de Jerusalém. A oferta que Deus se agradou desde o princípio, dos primeiros anos. Isso que o Messias deveria fazer. Mas Jesus faz ao contrário, né? Ele oferece fruto do campo para perdão dos pecados, oferta de Caim, né? Batismo, né? Pão, vinho, né? E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles acreditavam que Jesus era o Salvador do mundo porque Jesus tocava o terror com as palavras, né? Jesus volta a Galiléia. Passado 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, Jesus resolve voltar para a terra dele, né? Passado ali 2 dias, partiu Jesus para a Galiléia, ou seja, ele resolve ir para a Galiléia, porque ele mesmo tinha testemunhado, ele testemunhou, né, que um profeta não tem honras na sua própria cidade. Por quê? Porque ele não foi tratado com honra ali. A mulher samaritana, né, tirou ele completamente, falou, como assim você tem água da vida? Você não tem nem com que tirar a água? E você tem água da vida? Tem água da vida? Então me dá dessa água então, para que eu não tenha mais sede, né? A mulher basicamente estava dizendo para ele assim, não, eu prefiro a minha água aqui do poço de Jacó, que deixou para nós como herança aqui, do que essa água do batismo seu aí, essa água da vida eterna aí, né? Eu não quero dessa água, né? Porque se quem bebe dessa água aí não tem mais sede, e você tem esse poço, você é dono desse poço, e está aqui pedindo água para mim, é porque esse poço seu aí não é água de vida eterna que mata a sede porra nenhuma, né? Então, ou seja, ele foi desonrado ali, né? As pessoas viram que ele era um profeta, que ele era desonrado ali, né? Ou seja, tão desonrado que nem até a fome ele perdeu, né? Até o apetite ele perdeu, né? Só queria fazer a vontade do pai dele, né? Enviar os discípulos para ceifar, para matar, né? Todos aqueles que não quisessem aceitar a nova aliança dele de Caim, de batismo para perdão dos pecados, de nascer de novo. Porque, como ele mesmo disse, quem não nascer de novo, quem não se batizar, não entra no reino dele, que é o reino do Espírito Santo dele, que ele chama de, né, reino de Deus, né? Então, assim, ele tenta, né, mentir para essa mulher, por isso que ninguém vai honrar ele como profeta, né? Que ele vai dizer que tem que adorar a Deus em espírito, e que ele se refere ao pai dele, Espírito Santo. Como é que o pai dele pode ser espírito, né? Se ele nasceu, né, carne, né? Sendo pai, né? Sendo o Espírito Santo o pai dele, né?
Se ele fosse espírito, como é que ele nasceu em carne, né? Ele deveria nascer em espírito também, porque o filho do espírito deveria ser espírito, o filho da carne deveria ser carne. Claro que espírito não existe, né? Então ele está falando assim, você deve adorar em espírito, adorar em pensamento, mas não é isso que Deus Yahvé pediu em Gênesis. Ele pediu adoração com obras, não com pensamentos. Então sacrifique o seu animal para o perdão dos pecados, porque você faz muito mais do que se trancar no seu quarto e ficar orando aí, né? Então o texto vai dizer que assim quando ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido, né? Então quando ele chega na Galiléia, o texto vai dizer que os galileus receberam ele porque estavam lá no dia da festa, né? E viram aquilo que ele fez em Jerusalém, então receberam ele. Provavelmente receberam por medo. Por quê? Porque no dia em Jerusalém ele expulsou todo mundo lá com a corda, chicoteando todo mundo lá, né? Que estavam cumprindo a sua aliança com Deus, né? Comprando pombinhos para sacrificar para perdão dos seus pecados, né? Jesus expulsa as pessoas que vendem os animais para perdão dos pecados lá, dizendo que ali é a casa do pai dele, que é a casa de oração, né? Ou seja, está roubando o templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém é o templo de Yahvé, para as pessoas levarem sacrifício de animais para o perdão dos pecados, né? Essa é a oferta no templo, né? Então aquelas pessoas que vendiam lá estavam corretas, porque pessoas viajavam dias, né, para cumprir esse ritual. Então, em vez de levar um animal de casa, poderia comprar lá. Então, isso aí era uma questão econômica que ajudava o povo, né, vender animais no templo, né? Então, eles receberam Jesus, os galileus, basicamente porque eles estavam com medo, né? Porque justamente porque eles estavam com medo, né? Viram o cara expulsando todo mundo de lá, né? Tocando terror lá, ele chega na cidade dele, não, vamos receber esse cara, porque senão ele toca o terror em nós também, né? E, assim, Jesus queria levar para o templo de Jerusalém a oferta de Caim, frutos do campo para perdão dos pecados, pão e vinho ao invés do cordeiro, né? Literal. Queria levar para lá o batismo, frutos do campo para perdão dos pecados, né? Ao invés do sangue da carne, né? Que foi o que Abel pediu desde os princípios, né? Desde o princípio. A cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então Jesus voltou, né? Jesus voltou lá para Galiléia, de Canaã para Galiléia, né? De Canaã a Galiléia, né? Onde ele fez a água se transformar em vinho, ou seja, obrigou o mestre Sala, né? O primeiro sinal de autoridade que ele deu, né? A não terminar a festa de casamento, beber na água como se fosse vinho, né? Porque é isso que ele fez, ele obrigou, né, o mestre Sala a beber a água como se fosse vinho, na frente dele, dizendo para o dono do casamento, né, o noivo, que em todas as festas, né, essa era a melhor, né, que ele tinha bebido, deixado para beber o melhor vinho depois da festa, né, como se a água fosse melhor do que vinho, né, mas tudo porque se sentiu pressionado perante Jesus, né, porque Jesus ceifa aquilo que ele não semeou, né. Então, assim, se ele mandou beber água, você bebe água, senão ele te ceifa, né. Então ele volta para Cafarnaum, né? Vem o oficial do rei, né? Cujo filho dele estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes os sinais e prodígios, de nenhum modo crereis. Então Jesus vai dizer para ele: vocês não viram nenhum sinal meu, vocês nenhum prodígio meu, certamente vocês não vão crer, né? Aí rogou-lhe o oficial, né? Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. E o homem creu na sua palavra e partiu, né? Então, o que ele está querendo dizer para Jesus quando ele dizia que o filho dele estava morrendo, né? Significa que o filho dele estava tendo uma morte literal? Não, significa que o filho dele estava contra Jesus, porque Jesus chamava aqueles que eram contra ele, que não queriam se batizar para perdão dos pecados, que sacrificavam animais para perdão dos pecados, como oferta que Deus pediu desde o princípio. Ele chamava essas pessoas de mortas. Por isso ele dizia: deixe os mortos enterrar seus mortos, certo? Por isso que ele dizia: vocês têm que nascer de novo, né? Batizar para nascer de novo. Então essa criança aqui provavelmente é uma criança que não queria fazer parte do reino dele. O pai dele fazia parte do reino de Jesus, por isso chamou Jesus,
né? Se não tivesse fazendo parte do reino de Jesus, não tinha chamado Jesus. Para Jesus justamente curar o filho dele, para que o filho dele voltasse a viver, ou seja, voltando a viver no sentido de que aceitar o batismo de Jesus para o perdão dos pecados, aceitar a aliança de Jesus, certo? Desculpe, senhoras e senhores. Aí o texto vai dizer que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos vieram ao encontro. Então, ou seja, ele era um cara que tinha escravo, né? E Jesus era um cara que curava esses escravos no sentido de fazer assim: escravo, volte a obedecer o seu dono. Como ele se encantou com o escravo lá, né? Romano lá, com o oficial romano lá. Né, que disse para ele: eu mando levantar, deitar, ele faz, entendeu? Aí Jesus diz: nossa, nem meus discípulos fazem isso, nem Israel se maravilhou, né? Porque para Jesus a autoridade é isso, as pessoas obedecerem, eu mando, você obedece, né? Então os servos dele vieram ao encontro dele anunciando que o filho dele vivia. Então quando o servo dele fala que o filho dele vivia, significa que o filho dele agora estava considerando Jesus como o rei dele, como o salvador dele, certo? Então por isso agora ele vivia, porque agora ele aceitava Jesus com batismo para o perdão dos pecados. Aceitava Jesus como rei, como mestre. Então por isso ele vivia. Porque outrora, ele não aceitava, então ele era como se fosse um morto, certo? Não é uma morte literal aqui, né? Até porque ninguém consegue curar ninguém, né, da morte. A morte é o final de todas as coisas, né? Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai da. Aqui ele vai usar a 7ª hora aqui, né? Um sinal de verdade, né? Mas isso aqui pode ser realmente uma verdade, né? Jesus mandou um sinal para essa criança. Ó, se obedece seu pai e sua mãe, eu sou o mestre aqui, entendeu? Estamos entendidos aqui? Ou eu vou ter que te ceifar também? Porque eu ceifo aquele que eu não semeei. Eu semeei pessoas submissas. Eu semeei pessoas que aceitem ser como cachorrinhos, que comem migalhas que caem na minha mesa. Como a mulher fez com ele, né? Eu semeei pessoas que lavam os meus pés, beijam meus pés e secam ele com o próprio cabelo, né? Lavando com suas próprias lágrimas, que beijam meus pés, que se arrastem como uma serpente perante mim, né? Então, ou seja, é isso que ele semeou, né? Pessoas submissas, né? Pessoas extremamente submissas a ele, né? Então, quando o texto vai dizer que o menino viveu após Jesus ter mandado basicamente um recado para ele, né? É isso, né? O menino se tornou submisso a ele, por isso se tornou uma pessoa que vivia, né? Então, por isso, a hora 7ª aqui confirma, né? Por quê? Porque esse menino aqui provavelmente se tornou uma pessoa seguidora de Jesus, né? Submissa a Jesus, né? Com isto, reconheceu o Pai se aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então, o segundo sinal que Jesus fez, né, foi a cura do filho de um rei, de um oficial de um rei, né, que justamente era o quê? Tornar aquele filho, né, uma pessoa submissa a Jesus, uma pessoa seguidora de Jesus. Porque se esse homem que recorreu até Jesus para pedir ajuda, é porque ele também era um seguidor de Jesus, embora ele fosse oficial do rei. Então ele queria provavelmente, por extensão, que seu filho também fosse seguidor de Jesus. Como seu filho não era, ele considerava o filho dele morto, como se estivesse morto. Porque é assim que Jesus considerava as pessoas que ele não semeou segundo ele, né? Então, como todo mundo conhecia os discursos de Jesus, que Jesus matava, ceifava aquilo que ele não semeou, né? Ou seja, matava aqueles que não fossem submissos a ele, que não obedecessem a ele, que vissem ele como um rei, como um Deus, como um bambambam, como o Verbo, o Deus encarnado, como o próprio João pregava a respeito dele, né? As pessoas que não quisessem se batizar com ele para o perdão dos pecados, ao invés de sacrificar animais para o perdão dos pecados, que era o correto, que a Avé pediu, né? Para aqueles que quisessem agradar a Deus, permanecer na aliança com ele, né? Ele estabeleceu com Adão desde o jardim do Éden, cobrindo a nudez de Adão com a pele do animal e não permitindo que ele se cobrisse com a folha de figueiras, que é o fruto do campo, o que Jesus oferecia, né? Então, o texto vai dizer que essa criança, né, a partir da 7ª hora, né,
Ou seja, número 7, o número da obediência, Jesus fez com que aquela criança voltasse a viver, tornasse a viver. Ou seja, tornasse a ser submissa a ele, tornasse a ser aquilo que ele semeou, né? Ou seja, uma pessoa que se humilhasse a ele, né? Ainda mais sendo uma criança, porque Jesus dizia que no reino dele as crianças, né, deveriam ser todas como aquela criança que ali estava se humilhando diante dele, né? Então, essa criança que era morta porque filho do rei, né? Do servo do rei, né? Por que que ela era uma criança morta, né? Porque essa criança que não era uma criança que submetia, não era uma criança que Jesus semeou, né? Que é a criança viva. E a criança viva que Jesus semeou é o quê? Aquela que ele chamou no meio do templo lá e falou pro pessoal assim, ó, o maior no meu reino é quem se humilha como esta criança, quem aceita qualquer criança como tal, né? Como essa criança aqui, ou seja, uma criança que se humilha, essa criança é uma criança viva, é a maior no meu reino. Né? Essa criança que era uma criança morta, porque o pai dela era seguidor de Jesus, exigia dessa criança um certo comportamento, e essa criança não tinha esse comportamento. Então esse pai aqui foi até Jesus e falou assim, Jesus, manda um recado pro meu filho lá para ver se ele muda, ressuscita lá. Né? Porque ressuscitar aqui é isso, nascer de novo. Né? Então a criança deve ter recebido o recado de Jesus, estremeceu as bases e passou a adorar Jesus como se fosse Deus da vida dela, sendo submissa totalmente, né? Então, por isso, essa criança vivia, né? Ela tornou a viver, né? Porque as pessoas que são insubmissas a Jesus, que não aceitam elas, que não aceitam Ele, para Jesus essas crianças são mortas,